Olá, bem-vindo aqui à segunda parte da nossa pergunta que o nosso inscrito aqui no canal, Carvalho, mandou para nós. Se você não viu a primeira, vai aparecer aqui no card, só você clicar lá e assistir, tá? A segunda pergunta que ele mandou é sobre o Big Bang. Se tem algum documento em que a igreja aprova isso ou fala sobre isso, tá? Até porque quem criou essa teoria, como ele mesmo cita, foi um padre, certo? Então veja, Carvalho, eu não achei nenhum documento que fale especificamente sobre o Big Bang, tá? Tem alguns artigos sobre isso, alguns documentos da igreja que falam sobre a ciência e falam sobre o evolucionismo, certo? Mas eu vou até citar alguns depois, todos que eu disser aqui, e vai ter alguns links na descrição também, com alguns textos, algumas coisas que você pode ler e aprofundar, ok? Mas então vamos pensar juntos, né? Basicamente a teoria do Big Bang, eu não sou nenhum cientista, certo? Mas basicamente a teoria do Big Bang diz que antes, que o mundo é resultado de uma explosão, correto? Vários fatores ocasionou essa explosão e temos aí o mundo bonito e belo, certo? Mas até onde eu li, dei uma pesquisada, o que acontece antes, a ciência não consegue explicar. Até hoje é um mistério, certo? Então não tem problema nenhum você acreditar nisso, se você tiver a consciência de que antes nem a ciência explica. Então é aí que a igreja vê a obra de Deus, entende? Não importa depois a evolução das espécies, tudo não interessa. Quem organizou tudo isso, quem deu ordem a tudo isso, foi Deus. Eu falei nos primeiros vídeos, né, não vou lembrar qual agora, mas logo no começo, né, do canal, que eu acho muito mais fácil acreditar que Deus ordenou tudo, porque o mundo é perfeito, certo? Se tivesse um milésimo de diferença na estrutura do mundo, o mundo acabaria, correto? Então o mundo é perfeito, é tudo ordenado da melhor maneira possível, tudo é perfeito, tudo existe uma harmonia perfeita, tá? Então eu acho muito mais fácil e plausível acreditar que uma inteligência superior, né, que Deus criou isso e ordenou isso, do que acreditar que nós somos fruto de um acidente, entende? É impossível um acidente ter sido tão perfeito. Compreende isso? Então, não tem problema, tá? Se alguém depois, né, conseguir achar alguma coisa que a igreja condene isso, mas não vai ter, a igreja não tem problema nenhum com a ciência, com o desenvolvimento da ciência. Pode ter tido um ou outro problema no passado, mas hoje a igreja reconhece que a razão, a ciência anda junto com a fé, certo? Uma coisa complementa a outra. Aonde a ciência não consegue ir, a fé está junto. Você entende? A fé explica o que a ciência não consegue explicar. Entende? Então veja, tem alguns documentos, como do Vaticano II, da Gaudium et Spes, que no número 36 vai dizer o seguinte: por esta razão, a investigação metódica em todos os campos do saber, quando levada a cabo de um modo verdadeiramente científico e segundo as normas morais, nunca será realmente oposta à fé, já que as realidades profanas e as da fé têm origem no mesmo Deus. Então, desde que a ciência não afete a moral, a dignidade humana, os dogmas da igreja, desde que não faça isso, a igreja não tem nada contra o trabalho da ciência, não tem nada contra as teorias de criação do mundo e tudo mais, certo? A igreja é muito consciente com relação a isso. A encíclica Humanis Generis, no número 36, se eu não me engano, Pio XII vai dizer o seguinte: o magistério da igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens doutos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo, que busca a origem do corpo humano em matéria viva pré-existente.
pois a fé nos obriga a reter que as almas são diretamente criadas por Deus. Então veja, a igreja não tem nenhum problema com isso, certo? Desde que, né, como disse o exemplo da fé, aí a ciência vai querer interferir melhor, da alma, né? A essência vai querer interferir na criação da alma, aí já não é o campo dela, entende? Então esse mito aí que fala que a igreja tem medo da ciência, que igreja e ciência não se bate, gente, isso daí é mentira, certo? Não tem nada a ver isso. Então, se o mundo foi criado a partir de uma explosão, o que ocasionou a explosão? Se o mundo é ordenado, quem ordenou o mundo? Um acidente? Ou Deus? O que é mais plausível? Certo? Então, vale a pena, né, estudar aí essa parte do Big Bang, essa parte do evolucionismo, tá, em como surgiu as coisas, como que as espécies foram aparecendo, o ser humano foi evoluindo. Tá? Vale muito a pena isso, porque nesses momentos você vê a perfeição de Deus. Então a ciência, com a sua evolução, ela vai atestando cada vez mais a perfeição do Criador. Então não tem problema, meu amigo. Estude, leia, veja aí a evolução, Big Bang, veja o que a igreja diz sobre isso. A igreja não tem nada contra, certo? Você pode ficar tranquilo e aceitar essas teorias científicas sem nenhum problema. Que Deus abençoe.